Galera assistiu ao filme nacional Aumenta que é Rock and Roll, e essa é a nossa crítica sem spoilers sobre ele. Eu sou Lucas Wagner, esse é o Cultura de Lamparina, um canal de cultura pop e ciências humanas em um só lugar. Se você curte filmes, músicas e nerdice, você veio ao lugar certo. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Deixando seu like, você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante e mais pessoas vão poder assisti-lo. Aumenta que é Rock and Roll conta a história real de Luiz Antônio, vivido por Johnny Massaro, durante os anos 80. Luiz Antônio, um jovem completamente atrapalhado, incentivado por um amigo, acaba se tornando diretor de uma rádio à beira da falência. Apaixonado por rock, ele decide tornar a Rádio Fluminense FM na primeira rádio rock da história do Brasil. A história é interessante por passar uma época que é uma das mais importantes aí, culturalmente, pelo menos para o rock nacional. É na Rádio Fluminense FM, a maldita, como foi apelidada aí pelo Luiz Antônio e a sua equipe, que bandas como Blitz, Barão Vermelho e Legião Urbana tocam pela primeira vez no rádio. A comédia é muito boa e isso se dá pela própria história da rádio, que é completamente maluca. Na época eles não sabiam quem iam se tornar bandas, né? As bandas como a Blitz, o Lobão, a Legião Urbana, o Cazuza, né? Com o Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, enfim. E outras bandas que entraram nessa cena e fizeram muito sucesso e fazem sucesso até hoje. Em algumas cenas do filme, como a entrega ali da fita ali pelo Evandro Mesquita, que é maravilhosa, que acontece dentro de um fliperama. Ou o estranho episódio que aconteceu com formigas, né? Eu não vou contar, não vou dar spoiler sobre essa parte. Assista o filme que você vai achar aquilo completamente insano. Além da comédia e o elenco principal, que assim, tem atuações maravilhosas lá, o filme ele não consegue entregar tão bem na parte de fotografia e na parte da direção. Algumas atuações ali ficam meio caricatas, principalmente na parte das bandas. Quando alguns membros aparecem ali, tem algumas coisas que lembram muito imitação, que poderia ter sido melhorado com uma direção um pouco mais focada nessas partes do elenco. O trecho que cita o Rock in Rio é bem interessante, mas ele não consegue aí entregar muita coisa sobre o Rock in Rio, porque ele perde aí um pouco de espaço aí pro romance que chama muito mais atenção do que a própria história do Rock in Rio, né? Mas nesse caso, foi uma escolha narrativa, né? E o que não prejudica o filme, é só uma escolha. Uma curiosidade interessante, e talvez a que revele aí, porque pouca gente está falando sobre esse filme, é que ele foi gravado em 2019. Lá tem algumas cenas aí, inclusive com a atriz Flora Diegues, que é que interpretou ali uma das mais atrapalhadas, né, locutoras da rádio, que é a Jaque. Fazia parte do elenco nessa época. Pra quem não sabe, a Flora ela veio a falecer em 2019 mesmo, naquele mesmo ano, por conta de um câncer no cérebro, né, que acabou se desenvolvendo e não teve como resgatar ela, né? Ela é simplesmente responsável aí por uma das melhores comédias que a gente já tem aí, que tá agora em cartaz a sua continuação, né? Que é o Alto da Compadecida. Ela participou da montagem desse filme. Então ela é um expoente assim muito importante para a cultura brasileira e que infelizmente nos deixou em 2019, mas está no filme, né? Então isso já indica aí algumas coisas pra gente. Talvez em função aí da pandemia da Covid-19 junto com o falecimento dessa atriz, as gravações acabaram tendo que ser adiadas ou enfim, teve que ser as refilmagens tiveram que ser adiadas. Muita coisa deve ter acontecido na produção desse filme, porque esse filme só saiu agora, em 2024. E geralmente quando você tem uma produção muito longa, que dura anos aí a fio, você acaba tendo que cortar algumas coisas por conta do orçamento, né? Com a preocupação do orçamento, para o filme não ficar muito caro e ele não conseguir se pagar. Nesse caso, eu acredito que o corte tenha acontecido no marketing. Diferente do que aconteceu no caso do filme dos Mamonas Assassinas, que era para se tornar uma série e se tornou um filme, geralmente é o que acontece, né? As pessoas geralmente cortam cenas e não cortam investimentos em outras áreas. Talvez tenha feito ali com que a estreia desse filme tenha sido um pouco mais reduzida, principalmente por conta da concorrência. A gente está aí vivendo aí um momento que temos rivais, guerra civil e, muito em breve, aí, o Planeta dos Macacos. Então todos esses filmes aí acontecendo ao mesmo tempo colocam um filme nacional, que geralmente até a própria população brasileira faz isso, colocam esse filme como uma coisa de segundo plano. E isso acaba reduzindo o público ali que vai assistir ao filme. Tirando isso, eles têm uma história muito boa, muito melhor inclusive do que Mamonas Assassinas, que tem crítica inclusive no nosso canal. Depois que você terminar esse vídeo, já corre lá para assistir esse vídeo, porque ele é muito legal. Mas diferente da grande população, acredito que você que é inscrito aqui no nosso canal vai assistir esse filme, porque esse filme foi um dos filmes assim que eu gostei mais assim da produção brasileira, né, nos últimos tempos. Principalmente na parte aí de retratação relacionadas à música nacional. E esse filme aí eu dou nota 4 de 5,
Por conta aí dessa questão aí de ter essas aparições ali caricatas, mas elas são muito pequenas, então elas não prejudicam o total do filme, né? Vai prejudicar ali nas cenas em que eles aparecem ali, que fica um pouco esquisito. Mas tirando isso, você acaba esquecendo essa parte, assim, deixando essa parte mais de lado. Ele é um filme de entretenimento, é um filme cultural. Ele não é um filme que vai fazer com que você fique pensando muita coisa. Então você não precisa ali entrar pra assistir um filme que você vai se sentir chocado no final das contas. Ele é um filme que você vai se entreter. E pensando nisso aí, esse filme ele foi perfeito. Bom, vamos finalizar esse vídeo aqui deixando uma mensagem muito clara para vocês. Valorizem o cinema nacional, afinal, talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!